Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Essa história de que o Chico anunciou, né, um presidente começou a circular com muita força nas redes sociais lá em 2018. Acontece que naquele momento de extrema polarização política, nós ainda estamos passando por essa polarização, algumas pessoas começaram a dizer que nessa psicografia Chico teria anunciado a chegada de Jair Bolsonaro à presidência, outros falaram que era Sérgio Moro, outros falaram que era o Boulos, até o Lula. E eu passei então aquele 2018 falando aos amigos que repostavam nesse tipo de coisa que não era nenhum político que nós conhecemos. E então nós vamos falar sobre isso, mas antes eu vou ler para vocês a psicografia inteira, na íntegra. Ela é muito interessante. Já nós vamos falar também sobre a questão de que a Federação Espírita Brasileira falou que é uma psicografia falsa, enfim. Já nós vamos falar sobre isso, mas olha só. Mensagem de Natal de André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Congonhas, Minas Gerais, no dia 23 de dezembro do ano de 1952. Estou lendo aqui no celular, tá? Celular da Luana. A psicografia é a seguinte, olha. O mundo caminha para grandes conquistas e também para grandes catástrofes. O engenho de guerra que assombrou o mundo com a destruição moral e material de Hiroshima e Nagasaki será a causa de desentendimento no mundo inteiro. No Brasil, um líder operário terá morte violenta, pois as forças espirituais que vivem no cosmos pedem ao Supremo Criador justiça por tudo que foi feito de bárbaro em nome do Supremo Criador e da pátria. Com o desaparecimento deste, o Brasil vai passar por momentos difíceis. Diversos movimentos armados vão abalar a estrutura nacional. No meio a isto virá um homem da terra do mártir Tiradentes e, apesar das pressões, muito fará pelo Brasil. Inclusive, será o criador de uma cidade-jardim, tal qual o Éden, diferente de todas as cidades. Mas será substituído por outro que muita confusão irá criar e, na sua saída injustificada, vai deixar a nação abalada. E deste abalo vai começar o período crítico, até que o homem de patriotismo, vindo também da terra de Tiradentes, irá cercar-se de outros e vão derrubar a viga mestra da confusão. E então, muita coisa nova vai acontecer. Homens, mulheres e crianças vão sofrer consequências justas e injustas, provocadas por erros anteriores. O regime será combatido e até abalado, mas muitas nações passarão a dar crédito e respeito ao Brasil. Com a mudança dos homens, muitos dos que foram o esteio da situação serão chamados a prestar contas a Deus. Então o sol, as enchentes e o frio vão criar fome e desespero, não só no Brasil, mas também no mundo. Mas, no final de tudo, vai aparecer um homem franco, sincero e leal que, montado em seu cavalo branco e com sua poderosa espada, dará uma nova dimensão e personalidade nos destinos do Brasil, corrigindo injustiças e fazendo voltar a confiança e esperança no futuro do Brasil. Será combatido e criticado por seu temperamento e atitudes, mas ele contará com a proteção das forças supremas que habitam o cosmos, e o Brasil será verdadeiramente o coração do mundo. E apesar de crises e ameaças internas e externas que irão aparecer, ele será sempre o fiel da balança pela sua fé e a esperança no destino do Brasil a ele confiado. André Luiz. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, essa psicografia é real. Ela foi realizada no dia 23 de dezembro de 1950 e saiu ali, acho que 53, se não me engano, né? E o que acontece? Primeiramente, vamos lá. Por que foi dito que ela é falsa ou ela é apócrifa? Naquele ambiente de 2018, e aqui eu não estou falando de lado político, não estou,
exaltando nem criticando um lado ou outro, não é isso. São apenas fatos, pessoal. Naquele 2018, houve um embate muito grande entre o então candidato Jair Bolsonaro e a Rede Globo de televisão. E essa psicografia começou a circular com muita força nas redes sociais, dizendo que Chico Xavier havia então previsto a chegada de Bolsonaro ao poder, à presidência. A Federação Espírita Brasileira disse que fez um estudo ou consultou algumas pessoas, alguns estudiosos, e então foi atestado que a psicografia não era do Chico. E no outro dia, todos os meios de comunicação da Globo começou a destacar isso, né, que a psicografia não era do Chico, era falsa, e a Federação Espírita Brasileira disse então que era uma mensagem apócrifa, que não era do Chico, chutei aqui o pedestal, que não era do estilo de psicografia do Chico Xavier, né, profecia. Ora, não existe estilo de psicografia do médium, existe a maneira como o espírito escreve através do médium. Ora, como assim profecia não é do estilo do Chico? A profecia, pessoal, que muitas pessoas falam que não existe no Espiritismo, mas existe, ela está lá no capítulo 16 do livro A Gênese, de Allan Kardec, onde ele discorre sobre a profecia, a mediunidade de presciência, que é uma mediunidade conhecida como mediunidade da profecia profética, e Chico era dotado de todas as faculdades mediúnicas. Então, como assim que a psicografia não é do Chico, não faz parte do estilo de psicografia do Chico? É algo que não dá para entender. Eu não entendi à época. Inclusive, essa psicografia ela foi lida há muitos anos atrás, em reunião na Assembleia aqui em Minas Gerais, né, entre os deputados estaduais. Uma psicografia que foi usada no passado, lá na eleição de 89, por um determinado candidato, e o filho do Chico, né, o filho adotivo do Chico, teve que vir a público dizer que o Chico não autorizava o uso dessa psicografia para fins eleitorais. Veja bem, se ela não existisse, o Chico ia dizer que a psicografia não existe. Pelo contrário, ele disse que não autorizava o uso dela para fins eleitorais. Então, é uma psicografia totalmente verdadeira, totalmente verdadeira. Nela, nós temos a certeza que um político totalmente diferente de todos que a gente conhece até hoje, todos, sem exceção, vai chegar ao poder, vai dar uma nova cara ao nosso país, um novo rumo para o Brasil. Afinal de contas, após a transição planetária, o Brasil terá um papel importantíssimo no nosso planeta. O Brasil será o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, antes até dessa conclusão da transição planetária, provavelmente esse presidente vai chegar para conduzir o Brasil, então, ao final da transição planetária. Mas se você me perguntar, é Bolsonaro, é Lula, é Boulos, é Sérgio Moro, eu acredito que não, nenhum deles. Esse político ainda vai chegar à presidência, nós ainda vamos conhecê-lo. Será que a gente já conhece ele? Pode até ser que sim, pode até ser que ele já esteja aí no meio político, mas não é nenhum desses que talvez o nosso imaginário possa querer associar, então, né, a essa psicografia do Chico. Mas sim, é uma psicografia real. Chico realizou essa psicografia. Por que a Federação Espírita Brasileira fez isso, né, disse que não é dele, nós não sabemos. Mas que a gente tenha certeza, né, pessoal, que o futuro do nosso país não é um futuro de corrupção, de violência, de desigualdades sociais. É um futuro grandioso. O Brasil será o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas não pense que o Brasil será essa potência pelo ponto de vista militar,
econômico, não é nada disso, é outra coisa, é um lado espiritual. Daqui, o Evangelho de Jesus vai sair para cada canto desse planeta e vai ser vivido de fato, e não apenas pregado e falado e ouvido. Vai ser daqui, do nosso país. Caso aconteça um flagelo destruidor no hemisfério norte e os sobreviventes precisem ir para outro local, grande parte vai vir para o Brasil. E daqui essa nova população mundial vai assumir o seu papel, o seu lugar na Terra em regeneração. Então há coisas grandiosas para o nosso país, mas nós não devemos esperar um salvador da pátria. Nós temos que mudar a nós mesmos. Porque o que adianta a gente ficar xingando o político se a gente não muda? Nós precisamos mudar a nós mesmos. Até porque, quando nós mudamos, quando nós praticamos a nossa reforma íntima, nós passamos a ter condições muito maiores de votar com maior discernimento, diferente de todas as vezes que nós votamos até hoje. E aqui, mais uma vez, não estou fazendo política, não estou fazendo campanha para ninguém. Mente uma reflexão. Então o futuro do nosso país passa pela chegada de um presidente totalmente diferente de todos que a gente já viu até hoje? Passa. Mas passa principalmente pela nossa mudança moral, pela nossa reforma íntima. Cada um de nós, porque quando nós mudamos a nós mesmos, à nossa volta começa a acontecer mudanças também. Porque não duvide que você serve de exemplo para outras pessoas, por mais que você ache que não. Não faço nada demais, minha vida é comum. Quem que vai se inspirar em mim? Tenha certeza que tem. Sempre tem alguém que nos olha com admiração e se espelha em nós. Então que nós possamos ser esses agentes de mudança no nosso planeta, para que quando esse presidente anunciado por Chico Xavier na psicografia chegue, nós possamos reconhecê-lo, entendê-lo e sermos reflexos das suas ações no poder. Certo, meus amigos? E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo aqui no canal Ponto Espírita. Confere aí se você deu um joinha aqui nesse vídeo, se você está inscrito no canal. Confere aí se a opção toda está marcada lá no sininho das notificações, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!